Então, vamos lá. Então, a aula de hoje será sobre carboidratos, né, que é uma dos principais componentes dos alimentos. Então, a gente precisa entender a composição dos alimentos e como identificar esses componentes para se ter uma análise físico-química e microbiológica desses alimentos. Então, primeiramente, por que estudar os carboidratos nas análises físico-químicas e microbiológicas de alimentos? Esses carboidratos, também chamados de glicídios, eles são as moléculas mais abundantes na Terra, quando se fala em moléculas orgânicas. E elas desempenham papéis muito importantes para o funcionamento e manutenção da vida, tanto em animais quanto em vegetais e até em micro-organismos. Então, alimentos de origem animal e vegetal são ricos em carboidratos e também os micro-organismos que contaminam esses alimentos precisam desses carboidratos também. Esses carboidratos, eles são basicamente oriundos de células de origem vegetal, que sintetizam esses carboidratos a partir da fotossíntese, convertendo gás carbônico e água através da energia luminosa em celulose e outros tipos de carboidratos. Mas as células de origem animal também produzem alguns carboidratos como glicogênio. Então, as plantas, elas sintetizam a celulose, que é um carboidrato de função estrutural, e o amido, que são carboidratos de função energética. Esse amido, ele pode ser quebrado via oxidativa para produzir energia nas células que não fazem fotossíntese. Então, esses carboidratos, eles são organizados em moléculas mais simples e até moléculas mais complexas. Esses carboidratos mais simples, eles são utilizados por micro-organismos de uma variedade de espécies imensa para produzir energia. E eles também são utilizados para produzir moléculas mais complexas, né? Eles são utilizados como monômeros, como pequenas partes para serem encadeadas para produzir polímeros, como, por exemplo, o amido, a celulose e outras substâncias tidas como carboidratos complexos. Os carboidratos mais complexos, eles são encontrados nas paredes celulares das plantas, nas paredes bacterianas e também desempenham função estrutural. Também encontrada em estruturas rígidas como as unhas, como as carapaças dos artrópodos. Também fazem parte do tecido conjuntivo, como o ácido hialurônico, que é um tipo de carboidrato, e também podem funcionar como molécula de reserva energética. Então, esses glicídios mais complexos, eu estou sendo um pouquinho mais rápido, porque essa parte aqui você já deve ter visto em outras disciplinas, como bioquímica, principalmente bioquímica, você já deve ter visto isso. A gente não teve bioquímica ainda. Não? Não. Mas vocês não estão tendo bioquímica clínica, análises laboratoriais, bioquímicas e hematológicas? Não? Não, são alguns alunos que escolheram essa disciplina. Tá, mas vocês não estão... A gente aqui não. Tá, mas essa disciplina ficou optativa para vocês, ou você não tem que fazer ela? Eu recebi minha grade já pronta, eu não consegui mexer nela. Também foi o caso. Entendi. Mas vocês devem ter visto essa parte também na disciplina de ciências celulares e moleculares, que trata essa parte de componente das células, e vocês devem ter visto falar de carboidratos. Foi isso mesmo, foi com Letícia. Beleza. Então, esses carboidratos mais complexos,
eles podem se complexar com outras substâncias, como proteínas, né? E também são encontrados nas membranas celulares, né? As glicoproteínas. Outros tipos de carboidratos poliméricos, eles podem ter a função de lubrificação das juntas esqueléticas, como, por exemplo, eu já citei, o ácido hialurônico, e eles também podem servir de substrato de adesão a receptores celulares, como, por exemplo, as selectinas. E, lógico, no nosso dia a dia, nós estamos rodeados de alimentos que são ricos em carboidratos. Alguns carboidratos, eles dão o sabor doce dos alimentos, outros são solúveis em águas e são utilizados como substância geleificante, como, por exemplo, o agar, né, a gelatina, que tem essa capacidade de geleificação. O amido também, né, você quer, por exemplo, engrossar o caldo de um determinado alimento, você coloca um pouquinho de amido ali, que ao sofrer processo de cozimento, ele vai se transformar numa gelatina, que aumenta ali a higroscopicidade desse alimento. E outros alimentos são resistentes, que têm a função de sustentação e são insolúveis em água, como no caso das celuloses, das fibras vegetais. Então, esses carboidratos, eles podem ser divididos quimicamente como polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, porque podem ser encontrados dois tipos de funções orgânicas nesses carboidratos, a função aldeídica e a função cetona. E de acordo com a sua complexação, com a sua grau de complexidade, eles podem ser classificados como monossacarídeos, que são os açúcares mais complexos, os disacarídeos, que são junções de dois monossacarídeos, os oligosacarídeos, que são junções de poucas moléculas de monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são complexações de centenas, dezenas de moléculas de monossacarídeos. Então, nós temos aí exemplos de dois tipos de açúcares, né? O gliceraldeído e a dihidroxiacetona. São açúcares mais simples, de 3 carbonos, e eles apresentam essa estrutura, essa função orgânica. O primeiro é uma aldotriose, que é um aldeído com 3 carbonos, que pertence à classe dos açúcares, e a dihidroxiacetona, ou cetrotriose, que é também um açúcar de 3 carbonos, que tem a função cetona. E aí, dois açúcares de 6 carbonos, a D-glicose, né, ou também chamada de aldohexose, né, lembrando aí que são 6 carbonos, que é a nossa famosa glicose, que é encontrada no nosso sangue, né, que tem o nível de glicose chamado de glicemia. E a D-frutose, que é também um carboidrato de 6 carbonos, que é encontrado muito nas frutas, que dão um gosto doce da maioria das frutas. Mas nós temos também a ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, que é encontrado nos ácidos nucleicos, né, os RNAs. E a desoxirribose, que é encontrada no DNA. Então, os monossacarídeos, que são as moléculas menores isoladas de carboidratos, são os glicídios mais simples. Eles não são hidrolisáveis, ou seja, eles não são quebrados na presença de água, e não são são hidrossolúveis, eles se misturam muito bem com a água, e tem um gosto açucarado, doce. A sua fórmula geral molecular é CH2O, por isso o nome carboidrato, que a fórmula simplificada dessas moléculas é um átomo de carbono e uma molécula de água. Por isso o nome carboidrato, né? Se eu tenho um carboidrato de 3 átomos de carbono, a fórmula molecular dele vai ser C3H6O3, tá? Basta substituir esse N, que multiplica os átomos, pelo número de carbonos que você deseja.
Então, dependendo do número de carbonos, eles podem ser classificados como trioses, que tem 3 carbonos, tetroses, que tem 4, pentoses 5, hexoses 6, heptoses 7 e octoses 8. E aí, a função orgânica também pode ser utilizada na classificação. As aldoses, que tem aldeído como função orgânica, e as cetoses, como a cetona como função orgânica. Então, exemplo de aldoses e cetoses. Nós temos aí a de 3 carbonos, uma aldose de 3 carbonos, que é o gliceraldeído. A de 4 carbonos, nós temos a eritrose, que é um açúcar encontrado no interior das hemácias, daí vem o nome éritro, de vermelho, eritrose. E também temos a trelose. De 5 carbonos, nós temos a ribose, a arabinose e a xilose. Dessas, e a dexilose, ou delixose. Desses carboidratos que tem 5 carbonos, que é do nosso cotidiano, a ribose, que é do RNA, e a xilose, que é utilizada em alguns xaropes. De 6 átomos de carbono, nós temos várias moléculas, como a dealose, a altrose, a glicose, que é uma das mais conhecidas, mas nós temos também a manose e a galactose. Essas 3 aí que estão evidenciadas de cinza são os monômeros mais importantes, porque eles vão dar origem aos polímeros, e inclusive os disacarídeos e os polissacarídeos. Já os carboidratos com função cetona de 3 átomos de carbono, nós temos a dihidroxiacetona, de 4 carbonos a eritrulose, de 5 a ribulose e a xilulose, e de 6 a depsicose, defrutose, desorbose e tagatose. Vamos aos disacarídeos. Os disacarídeos, eles são formados pela junção de 2 monossacarídeos. E aí nós temos 3 mais utilizados: a glicose, a galactose e a frutose. Então, os disacarídeos são formados pela junção de 2 moléculas de monossacarídeos. E eles, quando hidrolisados, vão dar origem a essas 2 moléculas de monossacarídeos. Então, exemplo de disacarídeo, nós temos a maltose, que é produzido pela junção de 2 moléculas de glicose. Essa maltose, ela é quebrada quando presente na nossa alimentação, ela vai ser quebrada por uma enzima chamada de maltase. Então, a maltase é a enzima que quebra a maltose. Tudo que termina com ase é enzima, tudo que termina com ose é carboidrato. Então, essa maltase quebra a maltose e dá origem a 2 moléculas de glicose. A sacarose, que é o nosso açúcar de mesa, né, o açúcar comercial, que é retirado da cana-de-açúcar, da beterraba, do milho, enfim, de vários produtos de origem vegetal, também é digerida lá no intestino, através de uma enzima chamada de sacarase. Então, a sacarase quebra a sacarose e dá origem a 2 moléculas, uma de glicose e uma de frutose. E existe também a lactose, que esqueci de colocar aí. A lactose é um açúcar muito encontrado no leite, né? Essa lactose, ela é digerida também no intestino, através de uma enzima chamada de lactase. E é essa enzima que está defeituosa nos indivíduos intolerantes à lactose. Então, os indivíduos que são intolerantes à lactose, eles têm dificuldade ou não produzem a enzima lactase, perdão, tendo dificuldade de digerir essa lactose. E aí, o que acontece? Essa lactose persistente no intestino, ela vai gerar uma desidratação, ela vai roubar a água do intestino, deixando as fezes mais diarreicas, e também vai gerar fermentação, as bactérias da flora intestinal fermentam, causando distensão abdominal, dores, diarreia, e às vezes até o contrário, causa constipação também. Já os oligosacarídeos, eles são compostos
que se misturam também com a água, são sólidos, têm de sabor doce e eles podem ser formados pela junção de 3 até 10 moléculas de monossacarídeos. Como, por exemplo, a maltotriose, que é formada pela junção de 3 moléculas de glicose. Já os polissacarídeos são compostos que produzem mais de 10 moléculas de monossacarídeos quando sofrem quebra. Eles não se misturam bem com a água, eles não têm gosto, mas eles têm um elevado peso molecular, são moléculas bem pesadas. Como exemplo, nós temos aí o amido, que é um polissacarídeo de origem vegetal, que tem função de reserva. Então, os vegetais, para armazenar energia, eles sintetizam amido. O glicogênio é também um polissacarídeo de reserva, mas ele é de origem animal, que é sintetizado principalmente pelo fígado e pelo músculo. Quando você ingere grande quantidade de glicose, o excedente de glicose vai ser convertido em glicogênio, e se ainda sobrar, essa glicose em excesso vai ser sintetizada, vai dar origem a lipídios, a gordura. É por isso que quando a gente come muito doce, né, esse doce em excesso ele engorda, né, porque o excedente de glicose, que não consegue mais ser convertido em glicogênio, vai ser então convertida em ácidos graxos, em gordura. Existe a celulose, que também é um açúcar, que tem função estrutural, de origem vegetal. Então, a madeira, né, ela é extremamente rígida porque ela é rica em celulose. O papel é produzido a partir da celulose encontrado na madeira. E a quitina, né? Então, a celulose é um polissacarídeo estrutural de origem vegetal e a celulose, ou a quitina, é um polissacarídeo estrutural de origem animal. Então, a quitina, apesar de ser açúcar, se você ingerir, você não vai produzir energia. Por exemplo, as unhas são ricas em quitina. Por mais que você roa a unha e coma, aquilo não vai se transformar em energia. A carcaça dos artrópodos, né? A casquinha do caranguejo, né? Do camarão, elas são quitina pura, mas elas não conseguem ser transformadas em energia. Professor, mas e os herbívoros? Eles comem folhas. Como que eles conseguem converter isso em energia? Porque por exemplo, quando você pega uma carne de boi, uma picanha, tem muita gordura ali. Como é que ela sintetizou gordura se eles só comem vegetais, né? Tem aquela velha piadinha. Ah, eu não vou comer folha porque se não fosse assim, boi não engordava. Mas por que que os herbívoros, eles conseguem transformar essa celulose em energia? Porque nos herbívoros, eles têm um estômago complexo, né, dividido em 4 compartimentos, e um dos complexos, se não me engano, é o rumen, ele é o compartimento maior, ele tem uma flora de micro-organismos que produzem uma enzima chamada de celulase, e aí essa enzima quebra a celulose e dá origem a açúcares menores, que aí sim podem ser convertidos em energia. Então, é por isso que os herbívoros conseguem, né, retirar energia da celulose. A mesma coisa o cupim. O estômago do cupim também tem micro-organismos ali que produzem celulase. E uma vez ingeridos esses alimentos, o que vai acontecer com esses alimentos no nosso corpo? Então, a maior fonte de energia de muitas dietas humanas são carboidratos, que corresponde a de 40% até 80% de toda a energia advinda dos alimentos. Então, esses carboidratos, eles são absorvidos no intestino. Então, o amido, por exemplo, quando você come uma tapioca, que é rica em amido, ou um pão de manhã cedo, como que ocorre a quebra dessas moléculas para dar origem à energia? Então, o amido
ele começa a ser quebrado na boca, através da saliva, que tem uma enzima chamada de amilase salivar. Então, ela vai quebrar esse amido em moléculas menores, que são os disacarídeos. Por isso, a importância da mastigação adequada, porque à medida que você vai mastigando, você vai salivando e vai liberando ali enzimas digestivas. Esses açúcares menores, os disacarídeos, eles são, então, metabolizados no intestino. Então, lá existem as enzimas maltase, isomaltase, sacarase, lactase, que vão quebrar esses disacarídeos em moléculas de monossacarídeo. Então, aí essa molécula de glicose, de galactose, vão ser, então, absorvidas pelas células intestinais e vão ser utilizadas pelas células para produzir ATP, né? Aquele famoso metabolismo da glicose. Em 3 etapas, a glicólise no citoplasma, ciclo de Krebs e cadeia fosforilativa, né, na mitocôndria. Então, aqui nós temos uma tabela das principais moléculas de açúcares, onde elas são metabolizadas e qual a molécula que vai ser absorvida. Então, os monossacarídeos são absorvidos no intestino, né? Glicose, frutose e galactose. Já os disacarídeos, como sacarose e lactose, eles são quebrados em moléculas menores e a glicose também é absorvida. Já os sacarídeos mais complexos são também quebrados no intestino grosso. Existem transportadores dessas moléculas para o interior do organismo. Então, o transportador que leva a glicose e a galactose para o interior da célula intestinal é chamado de SGLT1, ou transportador de sódio e glicose 1. Depois, no interior do enterócito, o GLUT2, que é o transportador de glicose, leva essas substâncias para a corrente sanguínea. A frutose, ela é transportada para o interior do enterócito pelo GLUT5 e depois para o sangue através do GLUT2. Então, aqui é só mostrando quais são os transportadores que transportam os alimentos. Inclusive, esses transportadores são alvo de medicamentos, por exemplo, no tratamento do diabetes, né? Inibidores do transportador de glicose, para impedir que os açúcares sejam absorvidos em grande quantidade pelo intestino, controlando, assim, os níveis de glicemia. E aqui nós temos uma representação do que acontece com a lactose. Então, a lactose, como a gente estava falando, né, é quebrada pela enzima lactase e dá origem a 2 moléculas, a glicose e a galactose, que é absorvida, então, né? Mas, quando o indivíduo não produz a enzima lactase, quando ele tem intolerância à lactose, o que é que vai acontecer? Essa lactose que não é digerida, ela vai ser fermentada por bactérias, vai produzir muito gases, muito ácido, vai gerar uma desidratação, né? Ela vai começar a absorver, o intestino vai ficar rico em líquidos, as fezes vão ficar diarreicas, isso também aumenta a velocidade do trânsito intestinal, do peristaltismo, e o paciente vai ter diarreia. Então, onde que são encontrados, qual a ocorrência biológica dessas moléculas? Os monossacarídeos são os mais abundantes, né? Nós temos aí vários exemplos que são encontrados em sucos de frutas, por exemplo, como a glicose, a frutose, galactose, mannose, xilose e outros. Mas a glicose é o mais importante. É encontrado numa variedade imensa de plantas e até no nosso sangue, né? Os níveis glicêmicos. E esses açúcares, quando presentes em soluções, eles ciclizam. As suas moléculas formam um ciclo, né? Geralmente hexagonal. Quando eles estão de forma desidratada, eles são cadeias abertas. Então, quando eles estão
hidratados, eles vão dar origem a anéis cíclicos que são de dois tipos, o pirano e o furano. Então, o pirano, ele é encontrado, por exemplo, na glicose, né? E na glicose alfa e na glicose beta. Já a frutose, eles formam, tanto alfa quanto beta, formam um anel furano. É um anel pentagonal. Então, a glicose, quando ela não é encontrada em solução, ela tem cadeia aberta. Quando ocorre mistura com a água, essa molécula, então, sofre ciclização, dando origem ao anel pirano. Nos alimentos, são encontrados também alguns carboidratos modificados para adquirirem intensidades de determinadas características. Então, algumas moléculas de carboidratos podem sofrer adições ou retiradas de grupamentos para adquirirem determinadas características. Como, por exemplo, as hexoaminas, que recebem um grupamento amina, tais como a manosamina, a galactosamina, N-acetilglicosamina, que são encontradas, inclusive, como componentes de parede bacteriana. E também são encontrados em medicamentos. Os antibióticos, como, por exemplo, a eritromicina e a carbamicina, são açúcares que receberam um grupamento amina. E é justamente dessa adição de grupamento amina que elas têm essas propriedades antibióticas. Então, nós temos aí um monte de moléculas de açúcares que são modificadas, como a glicose fosfato, o ácido murâmico, que são encontradas em algumas paredes de vegetais e de paredes bacterianas também, N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina, são encontrados em várias estruturas. Então, esses carboidratos mais complexos, como disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, eles são produzidos a partir da formação de uma ligação chamada de glicosídica, a ligação que une duas moléculas de carboidrato. Essas ligações são realizadas pela associação de duas hidroxilas por uma reação de desidratação. Então, duas hidroxilas se unem, liberam uma molécula de água e formam um oxigênio como ponte entre duas moléculas. Como representado aqui, ó, as duas hidroxilas sofrem uma desidratação, perde uma molécula de água e fica um oxigênio aqui fazendo ponte entre duas moléculas. Então, nós temos aí como disacarídeos e outros sacarídeos que são derivados dessas reações reações glicídicas, né, ligação glicídica, a maltose, que é encontrada em cereais e também no malte, em germinação, a lactose, que é encontrada no leite e pode ser encontrada também na urina durante a gravidez, a sacarose, que é o famoso açúcar, né, comercial, retirado da cana, da beterraba, do sorgo, do abacaxi, da cenoura, e a trealose, que é encontrada em alguns fungos, mostrando aqui como que ocorrem essas reações da ligação da lactose, da sacarose e da trelose. Já os polissacarídeos, eles são encontrados na natureza e, como a gente já falou, eles podem ter função estrutural de reserva. O amido é a maior fonte de alimentação animal, fonte de energia de origem de carboidrato. Ele é o polímero de reserva de vegetais, né? E é encontrado principalmente em cereais, como arroz, milho,
cevada, e também em tubérculos, como batata inglesa, cenoura, mandioca, macaxeira, aipim. Esses tubérculos são estruturas vegetais que têm a função de armazenar grãos de amido. Esse amido, ele é armazenado nas células vegetais numa estrutura chamada de amiloplasto. É como se fosse um cloroplasto, só que transparente. Ele tem a função, o cloroplasto, ele armazena clorofila para promover a fotossíntese, e o amiloplasto, ele armazena os grãos de amido. Então, é uma organela citoplasmática de reserva energética dos vegetais. Nos animais e micro-organismos, o material de reserva é o glicogênio, que é sintetizado também a partir das moléculas de glicose. E esse glicogênio é encontrado na maior parte dos tecidos. No caso dos seres humanos, é encontrado no fígado e nos músculos, né? O glicogênio hepático e o glicogênio muscular, que são produzidos, né, a partir da conversão da glicose. E esse processo de glicogênese, que é a síntese do glicogênio, é estimulada pela insulina. Então, a insulina, que é um hormônio que tem a função de retirar a glicose do interior do sangue e levar para os tecidos, promove a glicogênese. A celulose é a matéria orgânica mais abundante na natureza, é a principal constituinte das partes fibrosas das plantas e tem função estrutural. Quanto mais celulose numa estrutura vegetal, mais rígida, mais dura, mais resistente ela será. Mas existem outros polissacarídeos, como a inulina, que é um material de reserva encontrado no bulbo de algumas plantas, que também tem importante função na alimentação. A quitina, que é a estrutura do esqueleto dos artrópodes, né? Aqueles insetos, aquela carapaça externa é formada por quitina, que é um tipo de açúcar. A pectina, que é encontrada em algumas frutas, e também tem uma importante uso industrial, porque essa pectina, ela também ela forma uma estrutura geleificada, ela é muito utilizada para fazer geleias, para fazer doces, e são encontradas em frutas cítricas, na maçã, cenoura, e também tem um pouco de função estrutural. E o agar, que é encontrada nas algas, né, é uma mucilagem vegetal, é também utilizada na indústria alimentícia como substância geleificante, e também nos laboratórios para produzir o agar para cultivar micro-organismos, né? O agar-sangue, todos os ágares, né, que são utilizados como meio de cultura, são derivados de algas, que são acrescidas de substâncias nutritivas, como sangue de carneiro, caldo de carne, sais biliares, para fazer agar específicos, né? Por exemplo, o agar-sangue é feito com sangue de carneiro geleificado pelo agar. Existem também os glicosamina-glicanos, também são encontrados em vegetais e estruturas rígidas, e a heparina, que é também um açúcar que tem a função anticoagulante, né? É sintetizada pelo fígado, também produzido nos pulmões e também nas artérias. Aqui nós temos a estrutura da heparina, mostrando aí os anéis pirano, mostrando que eles são de origem glicídica. Esses polissacarídeos, eles podem ser classificados de acordo com os tipos de de monômeros que são utilizados para a sua síntese. Então, os homopolissacarídeos, eles são sintetizados por um único tipo de monômero. É uma única molécula que é encadeada, várias moléculas idênticas que são encadeadas para produzir os homopolissacarídeos. Como, por exemplo, o amido, glicogênio,
celulose, inulina, quitina. E existem também os heteropolissacarídeos, que são monômeros diferentes que vão se encadear para produzir esses sacarídeos. Exemplo, nós temos glicosamina-glicanos, né, que é a mistura de glicose com algumas estruturas amídicas, e o ácido hialurônico. Então, esses homopolissacarídeos, eles são formados por um único tipo de molécula encadeados, que podem ser uma estrutura linear ou podem sofrer ramificações. E os heteropolissacarídeos são formados por estruturas, por monômeros diferentes, representando por cores aqui. Aqui com 2 estruturas diferentes, aqui com 3 estruturas. Pode também ser linear ou ramificado. Então, exemplo de homopolissacarídeos, como a gente já falou, a celulose, o amido, são formados por unidades de glicose. E, por mais que eles sejam formados pela mesma molécula, eles formam polímeros totalmente diferentes, com características diferentes. Isso vai depender de como eles são arranjados. A celulose é resistente e tem função estrutural. O amido é um composto de reserva e é encontrado nas fontes de alimentos de animais. Então, a glicose, a alfa-glicose, ela vai sofrer reações glicídicas, alfa-1,4, né, formando uma estrutura linear. E a beta-glicose forma uma estrutura em escada, gerando ligações a beta-1,4. Então, é basicamente essa a diferença. O amido ele é um composto de alfa-D-glicose, que, quando degradado, vai dar a origem à amilose e amilopectina, e eles são formados por ligações alfa-1,4. Eles vão ter cadeias ramificadas helicoidais, onde a cada uma volta dessa hélice vai conter 6 moléculas de glicose. A amilopectina é uma das principais derivadas do amido e apresenta uma estrutura ramificada de alfa-D-glicose, que são ligadas por ligações glicídicas alfa-1,4 e ligações alfa-1,6. Então, aqui nós temos a estrutura da amilose, aqui em cima, e a amilopectina com as suas ligações alfa-1,6. Então, a celulose, diferente do amido, é uma substância mais fibrosa, flexível e não se mistura com água, que é encontrada na parede das plantas. Também são formadas por uma molécula de glicose, mas a estrutura é diferente. São formadas por beta-D-glicose e não alfa, no caso do amido. E são unidas essas estruturas por ligações beta-1,4. Quando essa celulose ela é quebrada, ela vai dar origem à celobiose, que é formado por 2 moléculas de glicose com ligação beta-1,4. E elas encontram-se empilhadas em forma fibrilar, compactas e rígidas. Então, a diferença entre amilose e celulose são os tipos de glicose e as ligações entre elas. Na amilose, são presentes moléculas de conformação alfa e celulose conformação beta. Então, a maioria dos animais não tem beta-amilase, para quebrar essa molécula de celulose. Logo, a maioria desses animais não conseguem quebrar essa celulose para fins alimentícios. Mas os herbívoros, né, como os ruminantes, possuem bactérias que produzem essa enzima, a beta-amilase, que tem a capacidade de quebrar a glicose e produzir moléculas de glicose para fins energéticos. Então, aí nós temos as ligações alfa-1,4 da estrutura do amido. E esse amido ele tem a capacidade de complexação com iodo, dando uma tonalidade arroxeada. A gente vai fazer isso em laboratório, que é uma das reações de identificação de iodo, ou identificação de
de amido nos vegetais. Já que nós temos a representação da celulose com as suas estruturas lineares. Então, o amido é helicoidal e a celulose linear. Então, outro homopolissacarídeo importante é a quitina, que é encontrada na carapaça dos insetos e nas nossas unhas. Também é formada por N-acetilglicosamina, que é o seu monômero, que quando complexado vai dar origem à quitina. A inulina também é um outro homopolissacarídeo encontrado nas frutas e tem ligação do tipo beta-1,2 por frutose. Então, aqui nós temos a estrutura da inulina. Outros homopolissacarídeos importantes é o agar e a pectina. O agar é um polissacarídeo de estrutura, não estabelecido completamente, não se sabe mais ou menos como que essa estrutura é formada, mas se sabe que tem galactose destro e levógeno com radical sulfato. Então, se sabe que tem algumas ramificações de açúcares sulfatadas e que tem galactose, L-galactose e D-galactose na estrutura. Já a pectina é um derivado metilado do ácido pêctico e ele é constituído de unidades de ácido galacturônico unidas por ligações alfa-1,4. Aí nós temos a estrutura dessa pectina. Mas qual a importância desses dois homopolissacarídeos que eu falei por último? A pectina e o agar. Então, o agar, ela tem uma composição gelatinosa vegetal que é utilizada para a formação de cápsulas gelatinosas, né, de óvulos, né, de balas. Então, ele é utilizado para produzir balas, bolos e também para produzir o agar para semear micro-organismos em laboratório. E a pectina é utilizada também, é um carboidrato, né, um polissacarídeo, que é encontrado nas frutas, que funciona como espessante para produzir gelatinas e dar uniformidade e firmeza de alguns doces. Então, tem uma importância na indústria alimentícia. Então, aí nós temos uma tabela que mostra os principais polímeros, se é homo ou se é hetero polissacarídeo, as suas unidades, os seus monômeros, o tamanho, né, a quantidade de monômeros que são utilizados e a função desempenhada na natureza. Então, esses polissacarídeos, eles serão degradados por enzimas específicas, como a amilase, que a gente falou, a beta-amilase, que degrada a celulose. Existe a alfa-amilase, que é chamada de destrinogênica, e a beta-amilase, sacarinogênica. São encontradas distribuídas amplamente na natureza. Então, a alfa-amilase, que é também chamada de amilase salivar, também chamada de pitialina, é encontrada na saliva e quebra o amido encontrado nos alimentos, né? Batata, milho. Então, é importante você mastigar bem para que a salivação rica em amilase salivar, ou pitialina, faça a degradação desses amidos, para que eles cheguem no intestino delgado, já na forma de sacarídeos mais simples, como disacarídeos ou trissacarídeos. No intestino também são encontradas algumas dessas enzimas. O malte também secreta algumas dessas enzimas decorrente da presença de micro-organismos, que vão dar origem a compostos mais simples e até fermentação e produção de álcool nas bebidas alcoólicas. Então, as beta-amilases são encontradas no reino vegetal
em grãos germinados, como malte, que o malte germinado é chamado de cevada. E outras enzimas que degradam polissacarídeos, como a celulase, como a gente já falou, presente no intestino dos animais ruminantes. E agora vamos falar dos heteropolissacarídeos, que são polissacarídeos feitos de moléculas diferentes. Vamos falar de alguns extremamente importantes e encontrados em células e em tecidos de forma específica. Então, o peptidoglicano, ele é encontrado na parede bacteriana, né? Ele é formado por N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico, ligados por ligações beta 4. Ele é um heteropolímero que fica ligado a pequenos peptídeos e é justamente essa estrutura exata que depende da bactéria. Então, essas estruturas são clivadas pela enzima chamada de lisozima, que é produzida pelas nossas células de defesa, como o neutrófilo, encontrado também na nossa lágrima, que degrada essa parede bacteriana, quebrando essas ligações beta 4. Então, essa lisozima está presente na lágrima e também nos grânulos dos neutrófilos e funciona como uma defesa contra a infecção bacteriana no olho, por exemplo. A lisozima do neutrófilo e também produzida em alguns vírus para destruir a bactéria. Aqui nós temos a estrutura do peptidoglicano, mostrando as estruturas aí de carboidratos, como a N-acetilglicosamina e o N-acetilmurâmico. E as glicosaminas, outro heteropolissacarídeo, que é a mistura de carboidratos e proteínas, como as glicosamina-glicanas, ou mucopolissacarídeos. Eles são formados por N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina, juntamente com ácido glicurônico. Esse ácido glicurônico, ele também é utilizado pelo fígado para fazer o metabolismo de fase 2, ou reação de complexação com ácido glicurônico. Então, exemplo de glicosaminas, nós temos o ácido hialurônico, que é encontrado nas nossas articulações, e ele funciona como um lubrificante, mas ele é encontrado também no tecido conjuntivo, que tem a função de hidratação. Por isso que muitas técnicas de estética utilizam o ácido hialurônico como rejuvenescedor da pele, porque ele melhora a hidratação da pele. Então, aqui nós temos as estruturas dessas moléculas, o ácido hialurônico e o condroitin. Novamente, uma tabela que mostra os principais heteropolissacarídeos, as suas unidades monoméricas, o tamanho e a função desempenhada na natureza. Que nós temos essas estruturas exemplificadas. E as glicoproteínas, elas são conjugadas, são carboidratos conjugados com proteínas, sendo que são menores estruturas e são mais diversificadas do que as glicosaminas glicanas presentes nas proteoglicanas. Essas glicoproteínas são abundantes, são encontradas, por exemplo, na superfície da hemácia, e são essas glicoproteínas que funcionam como um antígeno para a detecção do tipo sanguíneo, glicoproteína do tipo A, glicoproteína do tipo B, glicoproteína do tipo RH, que são utilizadas para a identificação do tipo sanguíneo. Muitas proteínas são também complexadas com carboidratos e funcionam como hormônios, como, por exemplo, as imunoglobulinas, que são anticorpos, o hormônio FSH, LH, TSH, a lactalbumina, a ribonuclease, todas elas são glicoproteínas.
Qual a vantagem de se juntar proteína com glicose? É melhorar a polaridade das moléculas e dar uma polaridade melhor às proteínas, além de gerar uma película externa protetora que impede a ação das enzimas que degradam proteínas, chamadas de protease. Existem também as lecitinas, que são proteínas encontradas nos organismos e podem ser ligadas por células que têm proteínas com alta afinidade. Um exemplo, e podem funcionar como sinalizadoras. Um exemplo é das lecitinas encontradas na superfície das hemácias, que sofrem quebra à medida que a hemácia envelhece. Elas vão perdendo estruturas chamadas de ácidos siálicos. E à medida que essas lecitinas se encurtam, essas hemácias são reconhecidas pelas células de defesa do baço e são retiradas da circulação. Então, esse exemplo da hemácia que envelhece é um exemplo claro de que a alteração das glicosilações pode alterar um sinal de informação de moléculas no organismo. As selectinas são proteínas de adesão que interagem com glicoproteínas e são encontradas em algumas células, como o linfócito T. Eles possuem glicoproteína na membrana plasmática e eles se ligam à P-selectina das células endoteliais, gerando o ancoramento das células e facilitando assim a passagem para o local inflamado, né, a diapedese. Existem outras proteínas que se interagem com glicoproteínas, como a L-selectina e a E-selectina, encontradas em outras células, mas que têm a mesma função de gerar adesão entre células. Outro exemplo importante é a bactéria Helicobacter pylori, que causa gastrite, que faz essa interação entre selectinas e glicoproteínas na parede do estômago, e é através dessa interação que ela se adere e gera a gastrite. Além disso, vários vírus, como o vírus influenza, também fazem essa interação entre moléculas e glicoproteínas, entre proteínas e glicoproteínas, para adentrar as células hospedeiras. Então, nós falamos aí de diversos carboidratos. Agora nós vamos falar das propriedades físico-químicas e sensoriais dessas moléculas. Uma delas é a higroscopicidade, que é uma das propriedades mais importantes do açúcar. Mas antes de falar dessas propriedades físico-químicas e as formas de detecção, que é a parte que importa na análise físico-química e microbiológica, então é importante te saber a gente saber, né, o carboidrato como um todo, onde é encontrado as suas funções, mas depois dessa revisão toda, que boa parte você já deve ter visto, a gente vai falar da parte direcionada à disciplina de análises físico-químicas e microbiológicas de alimento. A gente vai falar sobre técnicas de detecção, como identificar açúcar, as suas propriedades físico-químicas. Mas antes de falar nessa segunda parte, eu abro, então, a oportunidade para vocês fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas, antes da gente dar aquele intervalo rotineiro da gente. Pessoal, tá dando para acompanhar? Como eu falei, essa primeira parte, vocês, com certeza, talvez não tenham visto tudo, mas pelo menos a metade vocês viram em outras disciplinas, como ciências celulares e moleculares, a disciplina de bioquímica e outras disciplinas aí, vez ou outra você ouve falar sobre carboidratos. Agora,
Francisca, Professor, tranquilo? Oi. eu acho que eu não entendi direito, mas o senhor falou que no caso aqui eu entendi. Tá falhando O paciente teu áudio tá, diabético. Oi? tá falhando teu áudio. Repete para mim. É sobre a causa da intolerância à lactose. Sim, Porque, assim, o paciente diabético é uma disfunção do pâncreas, né? E isso. o paciente intolerante à lactose é o que exatamente? É uma alteração na mucosa intestinal. Algumas células do intestino são responsáveis pela produção dessa enzima, lactase. Então, processos inflamatórios que agridem essas células, ou também até condições autoimunes, em que as células de defesa começam a atacar e destruir essas células produtoras de lactase. Então, à medida que o indivíduo ele vai tendo essa agressão, ele vai tendo perda da produção da enzima lactase, e aí ele fica com dificuldade de degradar esse açúcar, a lactose, certo? Certo. E tem outra pergunta também. Eu não entendi direito também, na hora que você falou, que é Do encontrado diabetes. na urina da gestante? Lactose, pode ser encontrado. Hum, Outra coisa que eu falei que eu não aprofundei tanto, é alguns medicamentos que bloqueiam essa absorção de glicose, que é utilizada no tratamento de diabetes. Existe um medicamento chamado de arcabose. A arcabose, ela se liga justamente naquele SLGT1, que é o transportador de glicose, impedindo que a glicose seja absorvida. Então, essa glicose fica em excesso no intestino, não é absorvido, e isso não vai aumentar a glicemia do paciente. Só que essa glicose que não é absorvida, ela fermenta, né? As bactérias intestinais fermentam. E uma das reclamações maiores desses pacientes é a liberação de gases muito fétidos, muito fedorentos, por conta dessa glicose fermentada, tá? Um dos medicamentos que utiliza esse princípio é o Glucobai. Quem trabalha em farmácia já deve ter ouvido falar desse medicamento. O Glucobai, ele é um inibidor da absorção de glicose. E existem outros aí, mais recentes, que ele bloqueia o SGLT2, que é o transportador de glicose lá dos rins. Então, quando o sangue ele é filtrado, ele forma filtrado glomerular, que tem muita glicose. Essa glicose, boa parte, retorna para a corrente sanguínea, através desse transportador. E o excesso de glicose é eliminado na urina, por isso que o diabético tem uma urina doce quando o diabetes, a glicemia está muito elevada. Então, existem uns medicamentos mais recentes no mercado que eles bloqueiam esse transportador de glicose. Aí o paciente diabético, ele urina muito mais glicose que o normal. E aí ajuda a controlar os níveis glicêmicos desse paciente. será que é por isso que tem uns médicos que dizem que tem mulher grávida que desenvolve diabetes apenas durante a gravidez? É o diabetes gestacional. O diabetes gestacional acontece em algumas gestantes, e isso é um indicativo de que ela já está com dificuldade de controlar os níveis glicêmicos. Então, a mulher que desenvolve diabetes gestacional, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 na vida, quando chegar na velhice, tá? É, Tranquilo? tranquilo. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida, Francisco? Não, tudo certo. Olha aí, ó. De vez em quando eu volto a falar das células do sangue, né? É, por isso que eu olho para você e vejo uma hemácia. Então, pessoal, vamos dar um intervalo aí de 15 minutos. Já já a gente volta, tá bom? Até mais. Ok. É uma célula sanguínea.
Vamos lá, galerinha. Vamos concluir essa aula de hoje. Então, no primeiro momento, nós falamos sobre os carboidratos de maneira geral, né? Composição, classificação, importância para a vida, para os micro-organismos, as suas aplicações, né? A sua estrutura química, e agora nós vamos falar da análise dessas substâncias nos alimentos. Então, vamos falar de algumas características importantes dessa classe de alimentos, dos carboidratos, para a indústria alimentícia, né? E depois falaremos das suas formas de detecção e quantificação. Então, como nós estávamos falando, a sua principal, né, uma das principais características dos açúcares, quando se fala de alimento, é a sua higroscopicidade. E o que seria essa higroscopicidade? É a capacidade que os açúcares têm de manter a hidratação, de dar um aspecto hidratado, né, principalmente naqueles confeitos, né, aquelas caldas encontradas em alguns alimentos açucarados, que mantém ali, retém água dos alimentos, impedem a sua desidratação, impedem o seu ressecamento. Então, através da presença das hidroxilas, elas geram pontes de hidrogênio dos açúcares com a água, retendo água nos alimentos. Então, a vantagem da higroscopicidade encontrada nos açúcares é a manutenção da umidade dos alimentos, como, por exemplo, produtos de padaria e confeitaria, com aquelas caldas, recheios, né? As coberturas. A desvantagem é que o açúcar granulado ou em pó, ele pode gerar grumos e pode alterar a textura desse alimento, gerando, né, um aspecto mais arenoso. E também propicia a proliferação de micro-organismos como fungos, né? A diferença é que alimentos muito açucarados, as bactérias não conseguem se multiplicar, mas fungos sim. Porque as bactérias elas se desidratam por conta do excesso de açúcar, mas os fungos eles conseguem se multiplicar na superfície. Outra propriedade muito importante dos açúcares é a capacidade de caramelização. É um processo de desidratação pelo calor, né, quando você coloca o açúcar para aquecer, e aí esse açúcar ele vai sofrendo perda de moléculas de água e, consequentemente, formação de duplas ligações e formação também de anéis insaturados. Então, essa alteração química pelo calor gera ali uma mudança de textura. Essa caramelização, ela pode ter pontos positivos, mas pode ter pontos negativos. Então, uma caramelização, ela pode dar um aspecto mais bonito, né, visual ao alimento, mas essa caramelização intensa, ela pode gerar um aspecto não muito agradável, tanto pela produção de substâncias amargas, né, produtos amargos, quanto o escurecimento excessivo do alimento. Essas duplas ligações, elas absorvem luz e provocam o surgimento de cor. Os anéis insaturados, eles condensam produzindo polímeros com cor e aroma, né? Você sente aquele cheiro de caramelo, cheiro de açúcar derretido, é característico dessa reação. Esses caramelos, eles, dependendo da reação de caramelização, eles podem apresentar uma tonalidade parda, que é decorrente do aquecimento da sacarose com o bisulfito de amônio. Então, essa técnica de caramelização para produzir uma cor marrom, ela é utilizada em bebidas do tipo cola e xaropes, né? Coca-Cola, por exemplo, ela pode ser, o caramelo 4, né? É um tipo de corante feito a partir da caramelização de alguns açúcares com o bisulfito de amônio, produzindo ali uma cor escura, que é o corante típico da Coca-Cola, da Pepsi e de outros refrigerantes colados. Existe o caramelo avermelhado, que também é uma reação com açúcares, mas com sais de amônio. Então, você consegue produzir
um caramelo avermelhado, típico de caldas artificiais de cereja, de morango. Então, você pode produzir aquele caramelo cor avermelhada e adicionar o sabor de morango. Então, ele é utilizado também em produtos de confeitaria e também na produção de alguns xaropes. E existe o caramelo pardo avermelhado também, que é também produzido através do aquecimento de alguns açúcares em sais de amônio. Ele dá a cor de malte, a cor de cerveja, né, a cor que a gente chama de cor de vidro de garrafa. É típico de algumas cervejas que tem uma tonalidade vermelho amarelada, vermelho marrom, né, pardo avermelhada. Outra característica muito importante dos açúcares é o processo de cristalização, formação de cristais, decorrente do resfriamento de soluções saturadas de açúcar. Então, como é que se faz cristais? Você pega uma solução de água com muito açúcar, aquela solução saturada que já começa a precipitar o açúcar no fundo, aquece e depois você resfria aquela solução, né? E aí, à medida que ela resfria, ela vai gerar uma reorganização das moléculas, gerando um processo de cristalização, muito utilizada para a fabricação de balas, né? Pirulito, balas, alguns doces, algumas guloseimas. Esse processo de cristalização, lógico, ele vai depender da saturação, da quantidade de açúcar, vai depender da temperatura em que essa solução foi aquecida, vai depender das impurezas do açúcar e também do tempo de resfriamento. Se esse resfriamento for lento ou for muito rápido. Quando o resfriamento é lento, maiores serão os cristais, como, por exemplo, na fabricação de leite condensado. Então, o leite condensado é um alimento em que ele deve evitar o processo de cristalização. O leite condensado nada mais é do que um leite com pouco água, se retira boa parte da água do leite condensado, acrescenta açúcar, aquece e depois resfria o mais rápido possível, para evitar que aquele leite condensado gere cristais de açúcar no seu interior. Tá? Inclusive, o leite condensado foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial numa forma de otimizar a alimentação dos soldados. O leite, uma bebida, é um alimento muito rico e já vinha adoçado. E, além disso, o açúcar, além de dar mais energia, ele melhorava a conservação desse leite. Tá? Inclusive, nos últimos meses, ganhou as páginas dos jornais devido à compra excessiva pelo governo federal. Então, nós temos aqueles leites condensados de marcas famosas que você não sente quando você toma, você não sente aqueles cristais de açúcar, porque eles fazem um processo de resfriamento muito rápido desse leite. Já aqueles leites condensados de marcas mais em conta, não muito famosas, pode ser que o processo de produção desse leite condensado não tem uma técnica de resfriamento tão rápida e gere cristalização de açúcar, gerando um aspecto não muito agradável desse leite condensado. Outra característica importante é o estado vítreo, né? O estado da capacidade dos carboidratos de produzir uma substância vitrificada, né? De alta viscosidade e que impede a cristalização. Então, esse estado vítreo, ele é alcançado pelo congelamento e concentração rápida, uma desidratação ou fusão seguida de resfriamento brusco. Então, você consegue produzir um processo de vitrificação através do resfriamento brusco. Então, caramelos duros, que são altamente higroscópicos, têm uma instabilidade e cristalização. É muito encontrado em pirulitos, em quebra-queixo também, que é um doce com a textura vitrificada. É um alimento que é com alto teor de açúcar e que é um exemplo muito bom de vitrificação
dos carboidratos. E o açúcar redutor é encontrado através do rompimento de ligações hemiacetálicas por adição de uma base. Esse açúcar redutor, ele gera sacarídeos de cadeia aberta altamente oxidáveis. Então, o açúcar redutor é aquele açúcar encontrado ausente de água, né? Um açúcar de cadeia aberta. Esse açúcar redutor não é desejado para a produção industrial de açúcar, mas é necessário para a produção de etanol, que é uma glicose redutora. Então, esse açúcar redutor, ele é importantíssimo na produção de biocombustíveis como açúcar, a partir da cana-de-açúcar, ou a partir do milho, a partir da batata, né? O Brasil, ele é um grande produtor de etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, a gente consegue detectar em laboratório a presença desses açúcares redutores através de uma reação química chamada do método de Lane e Eynon, ou também chamado de solução de Filling. E o processo de inversão do açúcar é feito através de uma reação de hidrólise enzimática da sacarose, uma enzima chamada de invertase, ou por um processo de acidificação, utilizando aí o ácido clorídrico como reagente, ou a utilização de resinas sulfônicas. Essa inversão do açúcar, ela gera modificação da solução e também modificação das propriedades desse açúcar. Ela aumenta o sabor doce da solubilidade desses açúcares. Um exemplo de um açúcar invertido muito importante, que é utilizado em produtos diets, é a sucralose, que é o princípio ativo ali de adoçantes como o Novo Zero Cal, como o Linea, que nada mais é do que uma molécula de sacarose ligada com o cloreto, através de uma reação de acidificação com ácido clorídrico. Então, a molécula de sucralose é uma molécula de sacarose modificada que tem de 300 a 400 vezes o poder de sensação de doce, que ela poder adocicante. Essas reações de inversão do açúcar também previnem a cristalização e é muito utilizada em balas e deixa o biscoito mais macio. Por quê? Por causa da ação higroscópica de alguns carboidratos, né? Deixa ele mais macio por conta da retenção da umidade. Em bebidas, esse açúcar invertido são utilizados juntamente com a adição de ácido cítrico ou ácido fosfórico, que tem ação acidulante. Então, o poder do corante é uma outra propriedade físico-química importante do alimento, que é o poder de causar esse sabor doce. É muito encontrado nos monossacarídeos e nos oligosacarídeos. Os polissacarídeos não têm esse poder do corante. Então, quanto maior a cadeia de sacarídeos, menor o poder do corante, menor o gosto doce desses açúcares. Então, o poder edulcorante, ele não depende da concentração do açúcar, tá? Tem moléculas de açúcar que têm um poder edulcorante muito grande, como a gente já falou aí da sucralose. Então, a sacarose é utilizada como molécula de referência. Então, a sacarose tem poder edulcorante 1. E aí, a partir dela, se compara às outras moléculas. Aí nós temos, por exemplo, uma tabela que mostra o poder edulcorante de alguns açúcares. A sacarose é 1, a frutose é 1,8, ou seja, quase 2 vezes mais doce que a sacarose. E aí nós temos a manose, alfa-manose, beta-manose, o xilol, ou xilitol, sorbitol,
O ciclamato, que é um tipo de adoçante, a sacarina sódica, que tem 306 vezes o poder do corante da sacarose, e a sucralose de 400 a 600 vezes o poder do corante da sacarose. Lembrando que a sucralose é uma sacarose modificada, com, é, com ligações com cloreto. Além dessas propriedades, nós temos algumas reações que são produzidas a partir de alterações dos carboidratos, como o escurecimento não enzimático, também chamado de reação de Maillard. São reações complexas, onde os açúcares redutores reagem com proteínas, produzindo escurecimento e modificação do gosto e do cheiro. Então, diferentes reações de escurecimento de frutas e vegetais são produzidos pela polifenol oxidase, que é a reação entre o oxigênio e fenóis. Esse escurecimento não enzimático, ele pode ser desejado, que é, por exemplo, o escurecimento encontrado em frituras, em assados, em tostados, em chocolates, casca de pão, né, aquele pão massa grossa com a parte externa bem douradinha, ou pode ser indesejado, encontrado, por exemplo, nas cores escuras de alguns alimentos que foram armazenados por muito tempo, nas batatas, em cascas de alimentos, né, em casca de frutas. Esse escurecimento não enzimático, ele gera uma redução do valor nutritivo dos alimentos, porque ele vai degradar aminoácidos e vitaminas C e K. E também, quando muito intenso, ele pode gerar o surgimento de melanoidinas, que são realmente prejudiciais. Então, essa reação de proteína e açúcar vai gerar glicosaminas, que pode dar origem à formação da melanoidina, que muda a cor dos alimentos. Aí nós temos o processo de caramelização e a reação de Maillard. Como então fazer a detecção dessas substâncias nos alimentos? Nós temos a reação de Molich, que é uma reação de desidratação, que se utiliza uma reação de ácido sulfúrico para a detecção de açúcares que têm a acetona ou o aldeído como função orgânica, gerando um complexo violeta. Então, nós temos essa exemplificação dessa reação. Então, a presença da alfa-nafitol gera ali a formação de um complexo violeta. Outro método qualitativo, que é a detecção da presença do açúcar, é a espectrofotometria, utilizando a técnica de Tecumseh, através da coloração de soluções de açúcar. A polarimetria também, que gera um desvio de luz polarizado de solução de açúcar, né, que quanto maior desvio da luz, maior o teor de açúcar. E a densimetria, utilizando densímetros calibrados para a detecção do teor de açúcar de soluções. Já existe também métodos quantitativos, você consegue detectar quanto de açúcar tem no alimento, como a técnica de Lane-Eynon, que é um método titulométrico baseado na redução do cobre pelos grupos redutores do açúcar, né, cetono-aldeído. Existem também métodos cromatográficos, como camada delgada, método de coluna, cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência. E aí, só para resumir, a importância dos carboidratos, né? São moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns têm também nitrogênio, fósforo e enxofre. Eles têm funções orgânicas ou aldeído ou cetona, e eles podem ser chamados
de polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Os monossacarídeos são formados por uma única molécula, e aí, dependendo do número de carbonos, eles podem ser classificados como trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses e octoses. Os disacarídeos são formados por duas moléculas de monossacarídeos, e aí nós temos alguns importantes, como a maltose, a lactose e a sacarose. Já os polissacarídeos são formados por várias moléculas de monossacarídeos. Com os principais carboidratos e suas funções, nós temos a ribose e a desoxirribose encontrados nos ácidos nucleicos, RNA e DNA, respectivamente. Os monômeros de 6 carbonos, nós temos a glicose, frutose e galactose. Os disacarídeos, nós temos a maltose, que é formada por duas glicoses, a lactose, que é formada por uma glicose e uma galactose, e a sacarose, formado por uma glicose e uma frutose. E os polissacarídeos mais importantes? O amido, formado por várias moléculas de glicose, de alfa-glicose, e a função dele é armazenamento de energia nos vegetais. O glicogênio é também um polissacarídeo de armazenamento, mas de origem animal. A celulose é um polissacarídeo também de glicose, mas de beta-glicose. A função é estrutural, né, encontrada nos vegetais. E a quitina, um polissacarídeo de N-glicosaminas de origem animal. Então, nas próximas aulas, nós vamos falar dos outras classes de substâncias, como proteína e lipídios e as suas formas de detecção. E aí nós vamos passar para a nossa segunda, e também de sais minerais e vitaminas. E depois nós passaremos para a segunda parte da nossa disciplina, que é a questão, a análise microbiológica desses alimentos. Tá bom? Vou parar aqui a gravação. Vou abrir, então, espaço para vocês fazerem seus questionamentos. Caso alguém tenha alguma pergunta, essa é a hora. Alguém tem alguma pergunta? Sucralose é produzido da cana-de-açúcar, é? Oi? Sucralose é produzido da cana-de-açúcar. É derivado do açúcar. É uma molécula de sacarose, de um açúcar comum, que sofreu uma reação com o ácido clorídrico. E aí, essa molécula, ela fica de 400 a 600 vezes mais potente do que o próprio açúcar. Ela é muito mais doce. Tanto é que você pega o adoçante, o Linea, né? E também tem o 0Cal agora, sucralose. Você coloca 2 gotinhas, tá? Fica muito doce. Uma gotinha, às vezes, é o suficiente. 2 gotinhas é o suficiente se for um copo de suco. Se fosse uma açúcar, você iria colocar uma colher cheia de açúcar. É verdade. Não é? Então, 2 gotinhas... Eu já tinha visto falar que ele é produzido da cana-de-açúcar. Pois é, porque a sacarose, ela é tirada da cana-de-açúcar. O açúcar de cozinha normal. Só que a diferença da sacarose para ela é que ela passa por uma reação de acidificação. Ela reage com o ácido clorídrico. E aí ela dá origem à sucralose.
Ah, sim. Entendeu? É uma sacarose normal que foi passada por um processo de acidificação. Uhum. Da mesma forma que a cana que a sacarose vem da cana de açúcar, a sucralose também. Então você obtém a sacarose da cana de açúcar e depois você pega essa sacarose e submete ela a uma reação com o ácido clorídrico para produzir a sucralose. Pessoal, mas ela pode alterar a glicemia? Duas gotas de sucralose não vai fazer muita diferença. Não é verdade? É, Deu para entender, pessoal? Deu para acompanhar? Alguma dúvida? sim, tá tudo certo. Tranquilo? Lembrando que a gente vai fazer essas reações de identificação do açúcar nas aulas práticas, tá bom? Beleza. Pessoal, desejo a todos uma boa noite. Paulo, tem alguma pergunta? Não, professora, é só fazer revisão mesmo agora do conteúdo. Ótimo. Lembrando que eu já abri uma atividade para vocês. A gente viu no grupo, Viu, né? viu? Receberam, eu mandei e-mail também, porque pode ser que tenha algum aluno que não está no grupo, mas está matriculado na disciplina, mandei e-mail também, tá? Tudo Mandei bem. e-mail pelo Ava. São 5 questõezinhas, Ok, viu? Então, tudo pessoal, bem. boa noite, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, Até. tchau. Boa noite. Boa noite.